Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que seja exaltado o nome do Senhor em toda a terra. Foi para isso que nós fomos feitos, foi para isso que nós fomos chamados, e foi por isso que existe em nós esse desejo tão grande de seguir, de ter a um Deus, de servir a um Deus. E o único é o que nos formou e nos resgatou da mão do pecado, da morte, do juízo, através do sangue do seu Filho. Amém? Então vamos bem dizer ao Senhor. Bem dizer porque o Senhor é bom, né? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 34. Salmo 34. A gente vai ler o 34 todo, tá? O tema desse salmo é: provai que o Senhor é bom. E Ele é bom, graças Ele a é Deus. bom. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Retreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles será quebrado. Aleluia. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Amém? 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 Coisa maravilhosa. Provai e veja que o Senhor é bom. Sim. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que os temem. Quem crê aí diz um amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi por isso, para isso, e neste propósito que o Senhor fez a mim e a você. E Ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Quem crê, feche os olhos agora e vamos orar ao Senhor e dizer o quanto Ele é grande em nossas vidas. Amém? Senhor, nós te damos graças porque o Teu louvor, o Teu amor, Ele nos alcança e nos faz cantar louvores. Tem um hino, Senhor, muito antigo que eu cantava muito, que fala assim, que o meu louvor é fruto do Teu amor por mim, Jesus. De lábios que confessam o Teu nome. Senhor, meus lábios confessam o Teu nome como meu Senhor e Deus, como o grande El Shaddai, o Senhor de todas as terras, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar. Tu és o grande eu sou, e nós te damos glória por isso, Senhor. E o meu louvor é fruto desse Teu amor primeiro por nós. Teu amor manifestado em Jesus, Teu amor manifestado no Teu Espírito que nos conduz todo dia, nos leva para o caminho reto. Teu amor, Senhor, manifestado direto do Teu trono, em que Tu te estende para nos salvar e nos guiar, porque Tu é bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre, como diz a Tua palavra. E nós te damos graça por tamanho amor, por tamanho querer estar conosco que Tu tens por nós. Nós te damos graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amor. Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um encontro de celebração. Você é bem-vindo aqui. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar a sua face. Vamos invocar que Ele está perto. Perto está o Senhor, os que têm quebrantado o coração, um contrito coração. Então vamos louvar o nome do Senhor. Eu te convido a você comigo falar: Senhor, não retira teus olhos de mim, não. Pelo contrário, Senhor. Olha para mim. Olha para dentro de mim. Olha para o meu coração, Senhor. Olha para mim, Senhor. Oh, Senhor, precisamos de Ti, ó Pai. Eu me humilharei, Teu nome eu gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha, Teu nome eu gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do Teu olhar, olha pra mim,
preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, e eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar, eu preciso do teu olhar, teu olhar, eu preciso do teu olhar. Talvez alguém te diga que você está caminhando sozinho, mas eu quero te dizer na noite deste dia que o Senhor te vê, que o Senhor mantém os seus olhos sobre ti, e por mais que o mundo diga que o Senhor não te vê, eu quero te dizer que Ele te vê sim. Ele te olha no mais profundo do teu ser, Ele te conhece. Os olhos do Senhor buscam os fiéis na terra. Deus te vê. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração.
vezes o Senhor não te contempla, mas eu quero te dizer que o Senhor te vê. Ele tem te guardado na palma de sua mão. Ele tem te escondido debaixo de suas asas. O Senhor te vê. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. O Senhor te vê. O Senhor te contempla e te vê. Confia no Senhor e na força do nosso Deus, porque o Senhor te vê. Alguns têm por tardia a sua obra, o seu manifestar, mas o Senhor te vê. Ele não desistiu de você não, querido. Ele está te guardando. Os olhos do Senhor te contemplam. Pastor João. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos. A palavra de Deus diz que o Senhor não dorme, não tosqueneja, Ele nem cochila. Mas que não tosqueneja, guarda de si. E esse Senhor que é o meu Deus e o seu Deus, que é o nosso Deus. E a Ele que devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E é a Ele que a gente precisa todos os dias buscar, adorar, entregar nossas petições. O Senhor Jesus falou: olha, aquele que te ouve em secreto, lá no teu segredo, naquele lugar que é só teu e dele, Ele te ouve e te responde. Amém? Quem crê assim diz um amém bem alto. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Né? E é esse Deus que está em todo momento te dirigindo, te direcionando, desde que você dê lugar para que o Espírito dele assim o faça. Amém? Que momento lindo esse de louvor. Para mim o louvor é sempre um som de muitas águas que faz o meu coração vibrar em louvor ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pastor Amy. Neste momento, a pastora Amy, a gente vai, como igreja, direcionar a nossa oração ao Senhor, pedindo que Ele a use como seu vaso, pelo qual derramará o azeite que vem direto do seu trono para nossas vidas. Amém? A unção, a palavra, a rema. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor. E nós não cessamos de falar do teu amor, e do quanto tu és bom e do quanto a tua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, não porque merecemos, nós te pedimos que tu use a pastora Amy, Senhor, como esse canal de diálogo teu conosco, em que a palavra que vem nos alimentar espiritualmente, ela venha, Senhor, com toda a liberdade sobre cada coração de cada pessoa que ouvir. A tua palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E nós estamos, Senhor, nesse momento com ouvidos atentos. Nós estamos com ouvidos atentos para receber de Ti. Nós te damos graça, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia. Graças a Deus. Toda vez que a gente sobe aqui no altar, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer algo que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa falar comigo, com você, e com todo aquele que receber essa palavra, onde ela possa chegar. A gente sabe hoje que a internet, ela alcança muitas pessoas. Tem gente aqui de todos os lugares. Semana passada tinha uma irmã da Itália, e foi lindo quando ela comentou. Aquilo encheu meu coração com muita alegria, porque ela disse: aqui não tem uma igreja assim. E eu louvo a Deus, porque através da internet a gente pode alcançar lugares onde ainda não tem um evangelho que alcance a todos, com o coração aberto, falando do amor de Deus, do reino de Deus, da graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o olhar. Essa palavra veio num momento de muita dificuldade, sabe? Eu tenho cuidado de um projeto e às vezes a gente recebe umas palavras, recebe umas coisas se levantam, pessoas se levantam, e você tem que ter sabedoria para lidar com as situações. E aí, no momento que eu estava muito aflita, o Senhor falou no meu coração para olhar para Ele, para voltar a olhar para Ele. Porque o que a gente não percebe é que Deus não tirou o olhar de nós. Somos nós que muitas das vezes tiramos o olhar dele e colocamos nas coisas, nos momentos difíceis. Ainda mais quando tudo que está ao nosso redor parece que quer nos consumir, parece que quer, sabe, nos machucar. Eu ia abrir com Lucas, mas vou abrir com Salmos. Geralmente eu... Mas hoje vamos em Salmos 123. Salmo 123 diz assim, olha: para ti que habita nos céus, te levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos se atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria. Aqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Sabe esse cântico de degraus? Ele fala sobre que eu continuo olhando para a mão do Senhor. Ele nos ensina que eu devo permanecer olhando para a mão. Por que é a mão do Senhor? Por que ele fala sobre a mão do Senhor? Porque ele está falando sobre o agir de Deus sobre alguma situação. Ele está dizendo: eu continuo esperando o agir de Deus sobre essa situação. Eu continuo ansiando pelo agir de Deus sobre essa situação. Meu coração não se desfaleceu, porque eu levanto os meus olhos para o que habita nos céus. Levanto como aquele que espera algo das mãos do seu Senhor. Ontem nós estávamos vendo um filme da Disney, e em determinado momento do filme, um personagem que representa a ansiedade toma o controle da vida da menina. E a ansiedade começa a fazer várias coisas erradas. E aí, em determinado momento, meu marido falou: por isso que eu não gosto de ansiedade. E eu disse para ele: ansiedade é bom.
Como assim, pastor? Ansiedade é bom? Se a Bíblia fala não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade, na verdade, é uma previsão de uma possibilidade. Por isso que em Gênesis o Senhor nos disse: o mal está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. A ansiedade usada de forma errada, ela é má. Ela traz danos que às vezes são irreversíveis. Então, quando o Senhor fala não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes a gente deve apresentar a Ele as nossas, sabe, os nossos anseios, as nossas dores, nossas petições, uma a uma. É porque a gente anseia, e ansiar é bom. Às vezes você anseia por um casamento, às vezes você anseia por uma família. Ah, pastor, eu anseio por desencalhar, porque eu estou há anos. Só que como você lida com essa ansiedade? E aí, o que escreve esse cântico de degraus, ele diz que ele está enfrentando de sobremodo zombaria, ele está enfrentando desprezo, ele está enfrentando, vocês estão rindo dele, estão caçoando. Então diz assim: você não vai conseguir, você é fraco, você é frágil. E ele reconhece isso, ele não fala, ele não vai lá brigar com o outro, ele não vai lá tentar reverter com as mãos dele. Não, o que ele diz que ele faz? Ele pega essa ansiedade e ele fala: Senhor, eu permaneço com os olhos em Ti. Os meus olhos esperam naquele que habita nos céus. Isso que você precisamos aprender, a direcionar o nosso olhar. Porque se eu não direciono o meu olhar, qualquer coisa me move. Ei, direcione o teu olhar para aquele que habita nos céus. Direcione o seu olhar para o teu Pai. Direcione o seu olhar para o teu Deus. Direcione o teu olhar. As coisas estão vindo, ó, eu permaneço com o olhar aqui nele. Os problemas estão vindo, eu permaneço com o olhar nele. A tristeza está chegando, eu permaneço com o olhar nele. Sabe por que eu permaneço com o olhar nele? Porque os nossos olhos têm o poder de nos conduzir tanto para o bem quanto para o mal. Vamos lá em Lucas, que seria a palavra que a gente ia abrir. Lucas 11, 34. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 11, 34. E diz assim, ó, Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o seu corpo será tenebroso. Olha isso. Se os seus olhos forem bons ou simples, dependendo da tradução, a palavra diz que o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então eu preciso direcionar os meus olhos. Eu preciso direcionar os meus olhos para que eles não me conduzam para o mal, para que eles não me enganem, para que eles não me permitam ser levado pelas coisas ao meu redor. E antes das coisas ao meu redor, pelas coisas que habitam em mim: a ansiedade, o medo, sabe, a tristeza, tanta coisa que hoje as pessoas vivem, né? Você vê que hoje o número de pessoas ansiosas, depressivas é muito alto. Você precisa direcionar o seu olhar. Nós estamos no mês de setembro e esse mês geralmente fazem campanha do Setembro Amarelo. Para onde você está olhando? Ei, para onde você tem olhado? Foi por
causa dos olhos que Davi matou um gigante. Porque os olhos dele estavam em Deus. Olha isso. Foi por causa dos olhos que Davi matou um gigante, porque os olhos dele estavam em Deus. Como assim, pastora? Porque se os olhos dele estivessem no gigante, igual todo o povo de Israel, ele teria perecido. Sim ou não? Se os olhos dele estivessem no gigante, igual o povo de Israel todo estava com medo, ele teria perecido. Através dos olhos, ele derrotou um gigante, venceu uma batalha e se tornou rei. Mas aí que está. Também foi através dos olhos que ele cobiçou uma mulher, matou um homem e perdeu um filho. Os seus olhos se forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se forem trevas, será tenebroso. Olha o que o Senhor diz. E olha esse exemplo de Davi. E olha o que Davi disse no Salmo 121. Aonde ele deveria manter os olhos dele. Vamos lá comigo, Salmo 121. Olha o que Davi diz sobre os olhos. Olha onde ele falou que ele levaria os olhos. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Ele está falando aqui, sabe o quê? Sobre uma troca de olhares. Ele está falando, eu levanto os olhos para o meu Deus, de onde me vem o socorro, e ele permanece com os olhos em mim, porque ele não tosqueneja, tipo, ele não dá aquela cochiladinha, ele permanece com os olhos em mim, mas eu preciso permanecer com os olhos nele. Davi sabia por que disse isso. Muitos hoje em dia, por qualquer motivo, ou até pelo tempo mesmo de caminhada, acham que não precisam mais manter os seus olhos no Senhor. A gente ouve pessoas ministrando dizendo, eu nem preciso mais estudar, porque eu tenho pregações aqui para um século. Aprenda a depender de Deus. Você quer ter êxito? Dependa de Deus. Mantenha o seu olhar nele. Se direcione com os olhos nele. Precisamos manter os olhos naquele que nos chama, naquele que não tosqueneja, naquele que não dorme. Ele não tosqueneja e nem dorme. Ou seja, ele permanece atento para mim. E como eu retribuo isso? Sabe, nós temos um momento em que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro aceita o convite e vai andando sobre as águas. Mas de repente ele olha a tempestade e ele deixa de manter o olhar naquele que o chamou. Nós muitas das vezes fazemos isso. Quando começamos a caminhar, achamos que já estamos bem, que somos suficientes. E aí a gente esquece de manter o olhar. Só que o segredo da caminhada com Deus é sempre voltar o olhar para o Senhor. Que você não tire, mas se tirar os olhos do Senhor, volte o seu olhar para Ele, porque Ele ainda pode te levantar das águas. Vamos lá em Mateus. Mateus é o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. Mateus 14. Mateus 14, 25. Olha só isso que nós acabamos de falar agora. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Talvez o vento vai soprar, ou tem soprado, ou está soprando. E aí nesse momento, o que você faz? Você começa a olhar para o vento. Então eu quero te dizer uma coisa. Talvez o teu olhar já parou de olhar para aquele que vem há muito tempo. E você ainda não percebeu isso. E está fazendo tudo automático. Você vai para o culto automático. Você toma ceia automático. Você monta o louvor automático. Você já botou aí a programação. Você perguntou para Deus se era esse louvor. Você perguntou para Deus até se era essa roupa que você... Pastor, a roupa que eu vou usar. Convida Deus para participar do processo. Convida Deus agora, antes que você esqueça. Antes que você perca a sensibilidade de depender de Deus. Dependa de Deus nas mínimas coisas. A gente lê uma palavra, eu não vou lembrar agora, mas que o Senhor exalta, foi no livro de Zacarias, aquele que se alegra pelo dia das pequenas coisas. Convida Deus para as pequenas coisas. Até porque é bíblico. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus te coloca no mundo. Então convida Deus para participar nas poucas coisas, nas pequenas coisas, naquelas que ninguém dá um valor. Convida Deus para participar. Traz o olhar para o Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque o olhar deles, de todos os discípulos, não estava em Jesus. A confiança deles não estava em Cristo. O vento balançando de um lado para o outro. Daqui a pouco eles veem um ser andando sobre as águas. O que eles disseram que era? Um fantasma. Quando a minha ótica me engana, eu me perco do processo. Eu deixo de enxergar Jesus. Sabe quem estava falando no coração deles? Sabe quem estava na ótica e na retina deles? O medo. E quando o medo domina, você pensa assim: agora daqui para pior. Não, vai dar tudo errado. Não, ei, Deus não te deu o espírito do medo. Nesse filme que a gente assistiu também tinha. Mas o medo é importante. Por quê, pastor? Porque o medo te previne de algumas coisas ruins que podem acontecer. O medo é para te precaver. Você não põe o dedo na tomada porque você tem medo de tomar choque. O medo te precave, sabe? De algumas situações. Você não sai desafiando tudo. Não, eu sou corajoso. Pode soltar um leão que Deus... Outro dia eu vi um vídeo e não me alegro nisso, pelo contrário, me entristeço. Um pastor pegou uma cobra coral e ficou brincando com ela no culto, falando que eu tenho o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus. E não duvido que tenha. Talvez ele seja ungido, consagrado, busque o Senhor, suba monte. Faltou nele um pouco de temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De repente aquela cobra, no movimento que ele faz, ela se vira e morde a orelha dele. E ele daqui a alguns minutos cai no altar. Por quê? Porque ele não temeu. E caiu num outro lugar onde diz que a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Porque o olhar dele estava onde? Estava nele. Na
confiança dele. Eu confio. Eu sou poderoso e talvez ele já passou por experiências que mostrassem isso. Quem sabe ele não orou e alguém foi curado? Quem sabe ele não orou e Deus proveu, multiplicou? Só que isso não faz eu e você seres super-heróis, não, pelo contrário. Quanto mais você cresce em Deus, você precisa perceber as suas fragilidades em Deus. E voltar a olhar para ele e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou abatido, eu sou falho. Não tira os seus olhos de mim, porque os meus olhos me enganam. Porque os meus olhos, quando o Senhor vem no socorro, eu vejo um fantasma, em vez de ver que o Senhor que está vindo na minha direção me dá livramento. Porque os meus olhos me levam para olhar para a tempestade, em vez de eu permanecer olhando para ti e entender que é esse o segredo para eu andar sobre as águas. Eu não posso deixar de manter os olhos em Jesus. Eu tenho que fazer, como a gente leu no primeiro salmo, entender que existe uma retribuição do olhar de Deus sobre nós. Você reparou que nos 2 salmos, aliás, nos 3 salmos, ele fala sobre retribuição. Ele fala que eu olho para Deus e Deus olha para mim. Eu olho para Deus e Deus olha para mim. A gente abriu com esse louvor, olha para mim. Eu lembro da minha mãe biológica, que hoje descansa no Senhor. Ela disse que quando eu era bem pequenininho, com meus 2 anos, logo que aprendi a falar, eu queria dormir entre ela e meu pai. E eles viravam para o outro lado e eu acordava, pegava o rosto deles, virava para mim e dizia: olha para mim. Eu não sei qual era o medo que eu tinha quando criança, mas pelo feito que eu fazia, talvez era o medo de perder aquele olhar. E eu perdi aquele olhar. O medo só se confirmou. A gente precisa ter esse mesmo jeito com Deus. Pegar assim o rosto e falar assim: olha para mim. Não tira o teu olhar de mim não, porque eu vou perecer. Senhor, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Porque eu sou sozinha, porque eu sou frágil. Porque só o Senhor sabe das lutas que eu enfrento, então olha para mim. Porque só o Senhor sabe o quanto é difícil ter credibilidade diante de tanta gente arrogante, petulante, que tem tantos estudos e conhecimentos. Olha para mim. Porque a maior aprovação que eu preciso é dos teus olhos, Senhor. Por isso que eu entendo hoje quando o Senhor Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter os olhos de todos ao seu redor, ter as palmas de todos, aplausos, e não ter o olhar do Senhor sobre você? O Senhor precisa que você olhe para Ele, mas que você nunca esqueça que o Senhor te vê, que o Senhor te contempla. Toda vez que eu falo sobre que o Senhor nos vê, eu lembro de uma mulher que eu gosto muito da história dela. Era uma mulher que era escrava e ela foi lançada fora. Só que antes dela ser lançada fora com um filho, ela fugiu antes de ter o filho. Agar era uma mulher que era serva de Abraão. E Sara, achando que não podia gerar, fala para Abraão tomá-la e gerar um filho com ela. E ela foge para o deserto. Olha só,
Vamos lá em Gênesis 16, 13. Olha só o que acontece. E olha o que ela vai falar. Ela chama de Deus de El Roi. E você vai ver o significado, que lindo. Gênesis 16, 13. É a descoberta que os olhos do Senhor estão sobre nós. Gênesis 16, 13. Diz assim: e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava de: tu és o Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi. Deus que me vê. O Deus que me vê. Se você voltar um pouquinho, a gente está em Gênesis 16 ainda. Olha só, para você entender o contexto dessa história. Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. E o Senhor julga entre mim e ti. Olha isso. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz com ela o que é bem aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse a serva Agar: de onde vens, para onde vais? E ela lhe disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Só até aí. Sara mandou ela ter o filho. Ela teve o filho. E logo assim, Abraão começou a mimar aquela criança, imagino. Começou a ser um pai babão. Sara ficou com ciúme daquilo. E ela falou: agora você está ultrapassando os limites, o que é que eu vou fazer? E Abraão falou: faz o que você quiser com ela. E aí Agar foge dos olhos de Sara. Agar vai embora. No popular, Agar mete o pé e caminho da roça. Não vou ficar aqui sofrendo com meu filho, não. Só que o Senhor falou: não, o tempo ainda não. Volta lá e te humilha nas mãos da tua senhora. Volta lá, porque ainda não é o tempo. E aí Agar percebe uma coisa. Ela percebe que, apesar de toda a aflição que ela estava passando, Deus estava olhando para ela. Deus a estava vendo. Deus estava enxergando tudo que ela estava passando. E falou: ainda não é o tempo agora. Volta lá e te humilha. E ela entendeu, ela falou: o Senhor não é o Deus do meu Senhor? Ou seja, o Senhor não é o Deus de Abraão? E se importa comigo? Eu que sou uma serva, que sou uma escrava. O Senhor dá prova para ela de que não tão somente não se importa como Ele vê ela. Ele está dizendo: Agar, eu te contemplo. Agar, eu te vejo. O Senhor está te dizendo: ei, eu te vejo, eu te contemplo. Você talvez nunca olhou para mim, mas eu te olho. Desde o ventre da sua mãe eu te contemplo. Quando a gente mantém os nossos olhos em nós ou nos problemas, a gente é impedido de enxergar que Deus nos vê. Ela não conhecia Deus, não teve um chamado, não teve intimidade. Ela sabia que Abraão falava com Deus, mas agora ela percebe que Deus a vê. E ela chama aquele lugar de El Roi. Quando ela, mais à frente, vai acontecer outro problema. E aí sim,
ela não vai fugir, ela vai ser despedida. Abraão dá ela água e pão e manda ela ir. E quando ela chega num lugar, tinha uma fonte assim de frente para ela. Só que ela está com tanto problema, que ela só pensa: eu vou dar esse pedaço de pão para meu filho e vou me afastar dele para que ele morra. Às vezes a gente esquece que Deus nos vê. E aí você se apega tanto às coisas que estão ao redor, às circunstâncias, que a solução está ali na tua frente, mas você não consegue enxergar. Porque os seus olhos estão consumidos pelos problemas. E aí o Senhor envia um anjo a ela e fala: Agar, agora sim, agora você foi tirada de lá. Agora você foi jogada fora de lá. Você não saiu como você queria. Você foi tirada. Deixa eu te dizer uma coisa, Agar. Foi eu que te tirei. Foi eu que te tirei. Porque eu vi o que eles iam fazer com você. E eu não queria que você passasse por isso. Então hoje, eu estou te dando autonomia para você viver uma nova história com o seu filho, que eu não vou abandonar. Abre o olho aí, ó. Aqui, ó. Essa fonte. Tá vendo essa fonte aqui, minha filha? Foi aquela mesma que eu te mostrei lá atrás, quando você fugiu. Olha aqui a fonte de água. Você imagina ter uma fonte de água num deserto. Eles ficaram ricos. Ricos de tal forma. Mas eu não quero levar a palavra para esse lugar de que você vai ficar rico, poderoso. Não, não é isso. Tem uma riqueza muito maior, que é você entender que Deus te vê. E às vezes você está tão preocupado, preso com a situação, que você não consegue falar com Deus para que Ele te mostre que tem uma fonte jorrando aí. O Senhor disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem uma fonte jorrando em você e você não percebe. Porque tudo ao seu redor te move. É as dívidas, são os amigos, são os problemas, desemprego, a doença, as coisas vêm. E você esquece que tem um rio jorrando. Será que precisa Deus mandar um anjo descer e falar: tem uma fonte aí a jorrar? Hein? Será que Deus precisa gritar com você? Sabe outro exemplo? E eu não preciso abrir, mas em 2 Reis 6,17 vai contar a história do servo de Eliseu. E eu acho, vamos ver sim, é gostosa demais essa palavra. E é engraçado o que acontece. Olha só, 2 Reis 6,17. Bem, o homem estava olhando o exército que vinha para atacá-lo. E estava apavorado com o exército que estava vindo ali para atacar ele. E ele chegou para Eliseu e falou: Eliseu, olha o tamanho desse exército. Olha esse exército que está vindo aí. A gente vai morrer, vai dar certo não. Gênesis 6,17. Olha só. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando você está olhando no Senhor, você está numa dimensão espiritual, querido. E aí você não fica olhando a circunstância, porque você sabe que maior que está em nós do que o que está no mundo. Eliseu teve que orar para ele ver. Olha aquilo que está nos protegendo. Olha o que está nos protegendo. Mas são que estão conosco. Para você entender o que aconteceu, preste atenção nisso. 2 Reis 6, lá no 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei Geu, dizendo: guarda-te de passagem por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Deixa eu resumir para você.
o rei da Síria estava fazendo guerra com o rei de Israel e estava montando acampamento para pegar o rei de Israel. Só que o profeta recebia de Deus e falava: ó, o rei da Síria está ali. E aí o rei de Israel não passava por ali. E aí o rei da Síria falou: não é possível, alguém do nosso meio está vendendo a gente, tem alguém contando nossos planos. E aí dizem assim para o rei da Síria: não é ninguém do nosso meio, não, é o profeta Eliseu. Ele recebe de Deus e fala onde a gente está. Olha a conexão desse homem com Deus. Olha como ele mantém o olhar em Deus ao ponto de Deus revelar coisas para eles profundas. Querido, Deus quer revelar coisas para você profundas. Mantém teu olhar em Deus. Mantém teu olhar no Senhor. Não tira os seus olhos do Senhor, porque grandes coisas quer te revelar, assim como ele disse para Jeremias. Coisas grandes e profundas que tu não sabes. Aí, olha só. Aqui, ó, versículo 12. E disse um dos servos: não, rei meu, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Deus revelava para Eliseu até o que o rei falava na cama dele. O rei planejava assim só na cabeça, e Eliseu ia lá e falava assim: ó, ele falou isso e isso, vai fazer contigo, hein? Não vai por ele não. E aí, olha só, no 14: então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Quando o rei descobriu isso, o rei cercou, encheu de soldado. E aí eles acordaram de manhã. O moço, quando olhou aquilo, falou: agora pesou para nós, agora a gente vai morrer. E Eliseu falou assim: homem, olha isso aqui, ó. Olha o que tem ao nosso redor. Não são espadas, não são escudo, não é arma humana, é o poder de Deus em nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e Ele tem cuidado de nós e manifestará o seu socorro, como Davi disse: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, o socorro já está aqui, abre os teus olhos. E sabe o que é mais engraçado que vai acontecer? É que o povo vai todo para lá para tomar a cidade. O rei da Síria mandou, não foi? Aí Eliseu fala assim, e sou eu conjecturando, tá? Se eu orei para Deus abrir os olhos desse homem e ele vê o mundo espiritual, Senhor, fecha os olhos desse povo aí que está ali embaixo que vem pegar a gente. Sabe o que Deus fez? Fechou os olhos deles. E sabe o que Eliseu fez para aproveitar? Já que eles não estavam sabendo, pegou todo mundo. Ei, soldados, vocês se vieram me matar e não estão enxergando nada? Me segue aqui, por favor, vem comigo, vem comigo. Pegou aquela tropa inteira, preste atenção nisso, pegou aquela tropa inteira e botou dentro da cidade do rei de Israel. E aí o rei de Israel virou para ele e falou assim: então agora a gente mata eles? E Eliseu falou: não, dá comida para eles e manda eles voltar, porque eles não precisam morrer, eles precisam testemunhar que Deus me vê. Eles precisam entender que Deus me vê. Pastora, foi assim, foi. Olha só aqui, eu acho essa história muito engraçada, muito legal. Olha só, no 6:18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem a cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscarem. E guiou eles até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse Eliseu: feri-los-ei? E ele disse: não os ferirás. Tu tomastes prisioneiros com tua espada e com teu arco? Ou seja, você lutou por isso? Não lutou por isso. Então põe diante deles água e pão, para que comam e bebam, e volte para o seu Senhor.
Aqui Eliseu dá uma lição linda dizendo: não vamos matar não vamos tirar a glória de Deus. Mas você tem orado por algumas coisas e fala: Senhor, mata isso, tira isso. Deus não quer matar, Deus quer deixar para que veja, para que você seja um testemunho de que Deus ainda vê, de que os olhos do Senhor ainda livra. Quem sabe não é através de você que essa vida aí vai reconhecer o amor de Deus e o olhar dele. Precisamos entender que muitas das vezes nós podemos mudar o nosso olhar para as circunstâncias, mas sempre os olhos do Senhor estão sobre nós. Sempre os olhos do Senhor permanecem sobre nós. Eliseu tinha essa certeza: os olhos do Senhor estão sobre mim. Então eu vou lá naquele exército. Eles querem me matar? Eu vou lá. Ainda vou levar eles para Samaria. E depois de eu fazer tudo isso, vocês entenderem que os olhos do Senhor não me deixaram. Vocês podem até dizer que os olhos do Senhor estão sobre mim, mas eu preciso ter essa certeza, sou eu. Como meu marido leu o Salmo 33, eu vou ler também o 18, que fala justamente sobre essa convicção. Salmo 33, 18, a gente já está bem ligado, porque eu falei para ele, falei: Deus, o Senhor também me deu esse salmo. Salmo 33, 18, olha só: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivo na fome. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, para os livrar sua alma da morte. O que aconteceu com Eliseu? Os olhos do Senhor estavam ali. Vamos lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro 3, 12. É um passeio na palavra mesmo, para a gente receber bastante do Senhor. Comer com alegria. 1 Pedro. Aleluia, glória a Deus. Volta aqui, Pedro. 1 Pedro 3, 12. Diz assim, ó: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto. Os olhos do Senhor olham todos. E talvez Deus tenha olhado às vezes para algumas pessoas e sentido dor, tristeza. Os olhos do Senhor estão sobre todos. E Ele diz: atenta às orações dos seus ouvidos, mas é contra os que fazem o mal. Você sabia que Deus salvou Noé? Está lá na Bíblia, depois se quiser você vê Gênesis 6:8. Deus salvou Noé porque Noé alcançou o favor dos olhos do Senhor. Eu fico imaginando naquela época um montão de gente fazendo um montão de coisa errada, e Noé com aquela frase da mãe dele: você não é todo mundo. E Noé não fazia. E a Bíblia diz que Deus deu favor a Noé porque os olhos dele viram. Noé encontrou favor nos olhos do Senhor. Assim também foi com Raíster. Quando a Raíster foi lá diante do rei Assuero, ela fala assim: Senhor, que ele ache graça de mim, que os olhos deles achem favor em mim. Noé achou favor nos olhos do Senhor, Raíster também. Mas assim como alguns, pelo seu ato de justiça, bondade, atraem o olhar de Deus, assim também a maldade afasta o olhar de Deus. Provérbios 15, 13 confirma ainda mais essa palavra. Vamos lá, Provérbios 15, 3. É um passeio bíblico. Coma aí, coma, se regale com a palavra. Hoje o Senhor preparou um banquete para nós. Aleluia. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então o Senhor nos contempla. Aproveita esse olhar.
Aproveita esse olhar, querido, mergulhe nesse olhar. Jeremias 16:17, olha só. Jeremias 16:17. Jeremias 16, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se esconde perante a minha face, nem sua maldade se encobre os meus olhos. Está vendo aí? Por isso que o Senhor por diversas vezes disse para Israel que Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E sabe o que aconteceu? Toda vez que Israel fazia mal diante dos olhos do Senhor, um inimigo deles o tomava. Olha isso como é forte, igreja. Enquanto os olhos do Senhor estavam sobre Israel, Israel era abençoado. Israel vencia batalhas, Israel ganhava bênçãos, Israel era vitorioso. Mas quando Israel fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor parece que faz assim, vira sua face. Ele diz que ele vira a face, fica contra. E sabe o que acontecia toda vez que Israel fazia isso? Viu o inimigo e tomava. Viu o inimigo e destruía. Viu o inimigo e entrava. Essa semana meu marido sonhou e falou: amor, eu sonhei que a casa estava cheia de brechas. Sabe, o Senhor às vezes nos fala: ei, volta o teu olhar para mim e faz o que é bom. Aproveita o meu olhar e faz o que é bom, porque eu estou te olhando. Sabe aquela criança que apronta e a mãe fica assim: eu estou te vendo, hein? Aí a criança já se conserta. Israel não era essa criança. Mesmo sabendo que o Senhor estava olhando, eles faziam o que é mal. Só no livro de Juízes, hoje eu falei até isso com meu marido, quase você pega o livro inteiro, você vai ver Deus falando: Israel fez o que era mal, por isso os entreguei aos midianitas. Israel fez o que era mal. Em 1 Samuel 2,17, depois você vai ver lá os filhos de Eli. O Senhor diz bem claro que eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso que eu entendo agora ainda mais quando o Salmo diz que os olhos do Senhor buscam os fiéis da terra. O Senhor quer se alimentar de coisa boa. Eu mesma, às vezes eu não quero mais ver noticiário, eu não quero assistir, porque é tanta coisa ruim, é tanta coisa pesada. Eu fico imaginando Deus. Você que Deus quer assistir essas coisas? Será que é um entretenimento saudável o que você faz às ocultas? Hein? Será que os olhos do Senhor permanecem ou ele vira o rosto? Porque quando ele virava o rosto, Israel era sateado. Por isso que muitas das vezes algumas coisas ruins acontecem. Porque você, sem querer, deu uma legalidade, abriu uma brecha e tirou os olhos do Senhor sobre você. Porque uma coisa é o que aconteceu com Agar. Agar não conhecia Deus, mas Deus a olhava. Outra coisa é você, que já conhece o Senhor e sabe que os olhos dele estão sobre você. Ninguém está me vendo. Vou só pegar aqui um pouquinho. Ninguém está me vendo. Vou contar uma mentirinha. Ninguém está me vendo fazer uma fofoca da irmã. Ninguém está me vendo. O Senhor está te vendo. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os maus. A Bíblia fala, em Deuteronômio 11:12, que os olhos do Senhor voltam para a retidão. Ou seja, ele virou o rosto, não virou? Mas vai dizer que ele vai voltar o rosto quando houver retidão. O Senhor volta o rosto quando há retidão. Eu estou terminando. Eu acho, vamos ler esse versículo. A gente já está terminando agora. Eu acho importante a gente entender que, assim como o Senhor vira a face, ele volta o olhar. Deuteronômio 11,
12. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Eu acredito que eu não anotei o versículo certo, mas em Deuteronômio o Senhor fala que Ele não apenas olha a sua vida, a pessoa, Ele também olha a terra. Olha só que lindo. O Senhor olha a terra onde você está. Ou seja, por causa da tua vida, um lugar pode ser bênção ou não. Só que pra gente encerrar, eu preciso dizer uma coisa aqui. Que todas essas experiências que você passa, elas precisam contribuir para uma coisa. Apenas uma coisa. O que, pastora? Não é que o Senhor te olhe, ou que você olhe o Senhor. Porque para muitos vão dizer assim: pastor, eu nunca vi Deus. Eu nunca consegui enxergar Deus. É porque talvez falte em nós reconhecer as aflições, os momentos difíceis. Você está me ouvindo? Reconheça as suas aflições e momentos difíceis e busque o olhar do Senhor, porque toda a sua experiência de vida precisa te apontar e te fazer reconhecer que são os olhos do Senhor que estão sobre você. Jó 42:5, Jó fala isso. No livro de Jó 42, versículo 5. Olha só. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os teus olhos. As aflições que Jó passou mostraram para ele que havia um Deus que o olhava, e agora ele conseguia enxergá-lo, e agora ele conseguia vê-lo. Jó conseguiu enxergar quem era o Senhor. Então, você precisa ter certeza de que o Senhor te vê, mas mais do que isso, é conseguir enxergar o Senhor. Ainda em Jó 19:27, vamos lá, Jó 19:27. Sabe por que você precisa conhecer o Senhor? Olha, Jó 19:27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Volta um pouquinho que você vai entender porque ele disse isso, ó. No 26. E depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não os outros o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. Já dizia que o coração dele se consumia, porque quando a carne dele desfalecesse, ele iria vê-lo, ele iria contemplá-lo. Mas lá no 42:5, ele diz: agora os meus olhos te reconhecem. Ou seja, eu não preciso morrer para te reconhecer, porque eu te reconheço aqui na terra. Você consegue reconhecer que é Deus que está te olhando? 1 João 3:2. 1 João é quase lá no fim. 1 João 3:2. 1 João 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois assim como é, o veremos. Talvez você possa não ter sentido o olhar de Deus, ou achado que Deus não te via. E na noite deste dia você entendeu que o Senhor te vê.
Entendeu mais ainda que Ele vê os justos e os bons, e os maus e os injustos. Entendeu que é preciso permanecer com o olho nele e não em você mesmo, nas circunstâncias ou no que está ao seu redor. Mas essa última fala, ela é muito importante. Não tira os teus olhares do Senhor, porque um dia nós o veremos como Ele é. Um dia eu verei face a face, assim eu creio. Essa tem que ser a sua maior alegria. Mesmo que você ache que Ele não te viu, ou mesmo que você não entenda o caminho para enxergá-lo, um dia nós o veremos como Ele é. E tudo o que eu te peço é que você se prepare para esse dia. É que você prepare o seu coração. Porque nada é mais importante do que reconhecê-lo aqui na terra, para que você possa reconhecê-lo lá no céu. Um dia eu e você o veremos como Ele é. Feche seus olhos, eu quero orar com você, por você. Senhor, obrigado, meu Deus, porque os seus olhos estão sobre nós. E às vezes a adversidade, as tribulações, as dores, os dias maus, os dias bons, acabam querendo nos tirar o olhar de Ti. Mas sabemos que os seus olhos estão sobre nós e isso é que importa. Obrigado, Senhor, por manifestar o seu olhar todos os dias. Que bom, Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor me vê, que o Senhor me conhece. Então, Pai, não permita que eu despreze esse olhar, Senhor. Não permita que eu lance fora esse olhar antes que meu coração se alegre com o teu olhar. E que eu permaneça olhando para Ti, para que naquele grande dia seja o Senhor vindo nos levar para contigo, ou seja, a vinda individual, que a gente possa estar juntos e olhar nos teus olhos. E apenas olhar nos teus olhos. Obrigado, Senhor. Cura, Deus. Cura esse interior que talvez se perdeu de Ti e acha que o Senhor não olhe mais, que o Senhor não enxerga mais, e esqueceu que o Senhor jamais o abandonou. Cura esse interior que quer reconhecer o Senhor, que pede, se mostra para mim. Abre esses olhos espirituais, Senhor, assim como fez com o servo de Eliseu, assim como fez com Pedro, que conseguiu enxergar Jesus. Ó Deus, nos leva a viver uma vida debaixo do Teu olhar, mas com os olhos em Ti. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E naquele grande dia, Senhor, naquele grande dia, eu quero Te ver. Eu quero ver o Teu rosto. Eu quero Te reconhecer, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Um dia nós o veremos face a face. Canta comigo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio
rosto, sentir suas mãos, eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita, está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Um dia nós o veremos, um dia nós o encontraremos. Oh, prepare-se, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, e olhar nos seus olhos e dizer: valeu a pena. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também foi face a face, sim, eu verei pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, eu verei a Jesus como Ele é. Verei o seu rosto, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Você já imaginou isso? Você vai ver Jesus como Ele é.
Não vai precisar que ninguém te diga ou te mostre. Venha Jesus como Ele é. Aleluia. Pastor João. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Se deleitar com alimento espiritual tão gostoso. Muitas foram as analogias feitas nessa palavra que nos levaram a perceber o quanto os olhos do Senhor estão atentos sobre nossas vidas. Estão atentos sobre todas as coisas que a gente faz. É verdade. E como o nosso olhar com o Senhor é importante sobre ser bom e ser mal. Quando Davi olhava para o Senhor com um coração bom, ele conseguiu ver as coisas maravilhosas do Senhor para a vida dele. Verdade. E o Senhor viu lá atrás das malhadas. O Senhor sabia onde ele estava. Nem o pai lembrava dele, mas o Senhor sabia. E quando Davi, todos olhavam para o medo dos gigantes, Davi olhava para o Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele vence. Mas quando ele tirou o olhar da direção do Senhor e colocou em outro lugar, ele se tornou assassino, adúltero e sofreu as consequências disso. Então é importante a gente perceber onde está o nosso olhar. Para onde está direcionando o olhar? O que a gente tem buscado quando o nosso olhar é direcionado para algum lugar? Verdade. O nosso olhar está glorificando o nome do Senhor ou está trazendo mal para nossas vidas? Lembre, se teus olhos forem maus, teu corpo todo será luz. Mas se teus olhos forem bons, teu corpo todo será luz. Então que esse seja o direcionamento para nossas vidas. Mas eu não consigo, quando eu vejo já fiz. Isso é simples. Ora para o Senhor. Senhor, eu não consigo. A tua palavra diz que eu não serei tentado para além das minhas forças. Então me dá forças, porque eu quero que o meu corpo seja luz. Eu quero que o meu corpo seja teu. Eu quero que o meu pensamento seja teu. Eu quero que os meus olhos sejam para te ver. Eu quero me direcionar todos os dias para o lugar certo. Então que essa seja a nossa oração, Senhor, que os meus olhos possam trazer luz e fazer com que o meu corpo seja luz. Porque eu quero habitar contigo e em ti não há trevas. Então faz de mim uma luz. Sabe, tem um hino que eu gosto muito que fala assim: através de mim, aleluia, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Então que através de nós a gente possa trazer luz para a vida de outras pessoas, mostrando, direcionando o caminho que é Jesus, que Ele é a luz do mundo, e se olharmos para Ele, o nosso corpo será luz. Então que o nosso olhar esteja direcionado para que Jesus traga sobre nossas vidas a iluminação correta, olhando para Deus lá no monte, direto diante de Deus, 40 dias, Moisés saía com o seu rosto brilhando. O seu rosto brilhava. A palavra de Deus diz que o rosto de Moisés brilhava, porque ele estava tão diante de Deus, tão na presença de Deus, tão em contato com Deus, que não podia ser outra coisa a não ser brilhar. Então que a gente possa brilhar em nós a luz do Espírito Santo de Deus, que possa brilhar em nós a maravilha que foi o sacrifício vivo e santo de Jesus Cristo, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Olha, encerrando. Amém. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Nós te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, reunidos diante de tua presença, louvando o teu nome e recebendo de ti, Senhor, o direcionamento para nossas vidas. Nós te damos graça, Pai, porque a palavra veio e ela transforma. A palavra de Deus diz
da tua palavra, Senhor, diz que não volta vazia. Então que encontre em cada coração, Senhor, o direcionamento certo para aquilo que cada um precisa, porque não é uma receita para um só. É uma transformação para cada um no seu individual, no seu interior, através daquilo que tu vê, Senhor, no secreto. E nós te pedimos, Pai, que cada coração visitado pela tua palavra nasça semente, Senhor, que produzam luz e que façam com que ele tenha os olhos direcionados para ti, para a tua verdade, para a tua palavra, e viva na luz, Senhor. Porque a tua palavra diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com ele e ele conosco. Então que seja assim, Senhor, que vivamos em comunhão em ti, andando na luz. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que creem que Jesus Cristo veio, assim mesmo se entregou e morreu na cruz pelos nossos pecados, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E todos que acreditam que ele voltará para buscar a sua igreja, digam amém. Amém. Que tal eu, você e mais um irmão, domingo que vem, em mais um encontro de celebração? Temos só alguns recadinhos rapidinho. Ano que vem nós teremos o retiro. Em breve mais informações, viu? A gente parou por um ano. Ano passado a gente não fez o retiro, mas esse ano a gente vai fazer. Ano que vem a gente vai fazer novamente. Então, esse ano a gente não fez. Daqui a pouco vai ter inscrição. Finalizando com o ano passado. Então, outra coisa. Eu esqueci. A gente falou hoje. Provavelmente nosso culto vai mudar de horário. Mas a gente está vendo que é melhor para todos nós, viu? Para você poder também receber muito de Deus na sua vida. Isso. Assim que tiver acertado se vai mudar ou não, para que horário, a gente avisa para vocês nas nossas redes sociais. Nos sigam lá. Amém? Beijo, boa semana. Aí começa um novo mês, né? Que o Senhor abençoe esse novo mês que começa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.